imaculado e sábio. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui fazendo as gravações para estarmos juntos aí diariamente, desfrutando das porções sagradas e nos alimentando dela através desse estudo abençoado e sistemático da lição da Escola Sabatina junto à Palavra de Deus. Bem, continuando aí a história, de Daniel, Beltesazar, não Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, novos nomes babilônicos dados por Aspenaz, ou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram os melhores jovens dos judeus, eram a elite promissora da nação. Eles foram levados para a Babilônia por volta do ano 605 a.C. Foram, segundo a narrativa bíblica, 3 jovens príncipes judeus levados como prisioneiros de guerra pelas tropas do Império Babilônico, em meio à rebelião para a independência de Judá. Eram os melhores de Judá, escolhidos a dedo por Aspenaz. Nabucodonosor era extremamente rigoroso na escolha de seus auxiliares e ele queria o melhor do mundo, dentre os povos conquistados. Assim, ele imaginava perpetuar o poder de Babilônia para sempre. Os jovens selecionados por Aspenaz deveriam ser judeus proeminentes. Todos deveriam ter boa aparência e não ter defeito físico, como Jesus. Deviam ser cultos e instruídos para assistir no palácio do rei. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios para conhecer bem a cultura do império onde serviriam. Por meio dessa educação havia o objetivo apenas de aproveitar o talento dos jovens conquistados, desconstruindo seu passado, sua cultura e sua religião. Isso não foi conseguido com esses 4 jovens. Conforme nós lemos na Bíblia, Deus deu sabedoria e inteligência a Sadraque, Mesaque e Abednego para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Está lá registrado no capítulo 1. Juntos ajudaram Daniel a solucionar o misterioso sonho do rei Nabucodonosor, o rei que teve aquele sonho, aquela visão da estátua. Com a capacidade dada por Deus, os 3 jovens e Daniel foram instruídos durante 3 anos a mando do rei da Babilônia. Ao fim do treinamento, desse período, Nabucodonosor descobriu que Sadraque, Mesaque e Abednego eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. Ou seja, esses cativos superaram os grandes conselheiros do rei de Babilônia. E Nabucodonosor teve que admitir a superioridade, pois ele mesmo fizera o teste. Foi uma vergonha para os conselheiros babilônicos, provavelmente. Para constatar a proporção da superioridade desses jovens, certamente Nabucodonosor testou também seus magos. Imagine os magos ali sendo sabatinados pelo rei, junto com jovens cativos que serviam a outro Deus. Apesar de administrarem a província da Babilônia e prestarem serviço a um rei estrangeiro, os 3 jovens não negaram a Deus em nenhum momento, nem quando eles foram condenados à fornalha ardente por não adorarem a estátua de ouro feita pelo rei de Babilônia, nem quando Daniel foi jogado na cova dos leões no reino seguinte. Mas a prova mais dura foi também a primeira, tendo eles recém-chegado à Babilônia. Pode-se dizer que foi a pior momento, até do que a fornalha ardente ou a cova dos leões. Eles eram cativos, foram humilhados e rebaixados. Foi-lhes feito ver que deveriam servir e obedecer, não sugerir, muito menos propor. Não tinham essa abertura, mas um deles, Daniel, tinha feito firme propósito de não se contaminar com o alimento do rei. Devido à sua fé e formação, Daniel e seus amigos, eles decidiram não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Eles poderiam ter enveredado, vamos dizer assim, na onda do momento, pois todos os demais jovens estavam fazendo o mesmo. Mas quem é de Deus não faz o que todo mundo faz, e sim o que a palavra de Deus diz ser correto. Como já expusemos
nesse comentário, em outros comentários também, eles fizeram uma proposta ao chefe dos eunucos, que jamais conseguiriam cumprir se Deus não ajudasse. E Deus agiu. Até quando Daniel foi falar com o chefe dos eunucos, Deus fez com que esse homem fosse atencioso, com Daniel, que era algo inusitado. Ele deveria tratar com os jovens de modo a que se submetessem e não criassem problemas. Afinal, estavam em uma espécie de lavagem cerebral, para que de judeus se tornassem babilônios e que pelas suas capacidades intelectuais se tornassem úteis ao rei e ao império. A artimanha de Satanás era unir esses jovens aos ídolos do nome, na instrução, na dieta e na maneira de viver. Portanto, jamais uma proposta como a de Daniel seria sequer aceita, nem considerada, mas foi. E naqueles 10 dias, aconteceu um tremendo milagre. Lembremos, eles já vinham cuidando bem da saúde. E agora, em tão poucos dias, houve melhora impressionante. O chefe dos eunucos ficou eufórico, viu que tinha nas mãos jovens superiores. Assim, ele mesmo agradaria ao rei, pois era a sua missão preparar jovens competentes e úteis. E ai dele se falhasse. Viu que a sua incumbência estava sendo bem sucedida, já de início. Portanto, concordou de bom grado com a proposta de Daniel. Assim, ele mesmo seria bem sucedido no final dos 3 anos de qualificação dele. Acima, nós já dissemos que esses jovens judaicos se tornaram 10 vezes superiores aos grandes magos, os melhores que assistiam ao rei. E Deus provou isso logo mais com o sonho da estátua de Nabucodonosor. Pensa ali, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que sucesso estrondoso o chefe dos eunucos poderia apresentar ao rei. Será que ele aproveitou para se converter ao Deus dos jovens? Não sabemos, mas a tendência é que não, infelizmente. O evangelho hoje está corrompido. Temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nossos valores estão invertidos, as famílias estão despedaçadas, os casamentos estão falidos. É a geração de cristãos mais fraca, mais ignorante, mais mimada, mais incrédula, mais insubmissa, mais rancorosa, mais impura que já pisou nessa terra. Para a nossa reflexão, não faça o que todo mundo está fazendo, mas faça aquilo que é da vontade de Deus. Tenha coragem para ser diferente, porque entende que o pecado é uma afronta a Deus. Seja um rebelde, sim, mas contra o mal. Seja um rebelde, sim, mas contra aquilo que o mundo prega. Ande nos princípios de Deus e não no que o mundo aprova. Seja fiel a Deus, como foi Daniel e seus companheiros. Certamente não foram somente esses 4 judeus os escolhidos para servirem a Babilônia. Mas dos outros nem sequer uma linha se escreveu. Não sabemos de que forma eles contribuíram com sua fé, voltando atrás ou sendo fiéis como esse. Fato é que aprendamos com esses que estão registrados na palavra de Deus e Ele nos ajude com seu Espírito a sermos jovens valorosos. Jovens, quando digo, não é faixa etária cronológica, é no sentido de espírito, de estado, de desenvolver uma obra para Deus. É nesse estado que a gente tem que estar hoje para o mundo, antes de Jesus voltar, apressando, abreviando a sua volta. Vejo você amanhã para mais um estudo.